Quando nós fazemos uma análise aqui de crédito, seja ela rural ou seja urbana, a gente leva muito em consideração questões de sustentabilidade, mesmo que não estejam previstas hoje nos manuais dos órgãos reguladores, mas dentro da nossa política são coisas que nos são muito caras e que nós levamos em consideração na análise de concessão de crédito, seja urbana ou rural. Um exemplo disso é que nós exigimos o estudo de impacto ambiental em todos os nossos projetos de crédito. Isso nos dá um conforto de que nós estamos analisando a cada concessão de crédito qual é o impacto ambiental que aquele crédito ou aquela atividade que nós estamos financiando ou investimento traz para o meio ambiente. E, por outro lado, o que o nosso cliente está fazendo para minimizar esses impactos. Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. A conversa de hoje é com o Luiz Lessa, CEO do Banco da Amazônia. É um banco com 81 anos de existência, presente em todos os 9 estados da Amazônia Legal. Em 2023, registrou um lucro histórico de 1,3 bilhão de reais, o patrimônio líquido que atingiu 5,9 bilhões ao final de 2023, representando um aumento de 22% sobre o ano anterior, e vale dizer também que as ações Basa 3 valorizaram 92% durante o ano de 2023. É o principal banco para execução das políticas públicas na Amazônia e também o administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. A gente vai falar mais sobre isso, mas basicamente corresponde a 60% dos créditos da região. A conversa de hoje ela vai ser pautada pelos resultados, do ano de 2023, os desafios que o banco enfrenta, os investimentos em inovação e, claro, carregando o nome Amazônia, claro que a sustentabilidade também vai fazer parte dessa conversa. Finalizando com as perspectivas do Luiz para o ano de 2024. Então, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui nesse podcast. Foi uma conversa que eu tenho certeza que vai ser muito rica. Obrigado, Renato, pelo convite. É sempre um prazer a gente falar sobre o Banco da Amazônia, do qual a gente tem muito orgulho. Perfeito, maravilha. Então, Luiz, a primeira coisa que me chamou a atenção é a carteira de crédito de vocês, que está no patamar de 51 bilhões de reais. E eu vi que houve também um aumento de quase 38% nas operações de crédito em 2023. Aí eu fiquei curioso para saber quais são os setores que mais contribuíram para esse aumento nas suas atividades de crédito. Bom, como você falou, a carteira atingiu praticamente 51 bilhões. E o importante aqui, antes da gente entrar na composição, é a gente falar um pouco do que a gente está fazendo na composição do funding dessa carteira, né? Então, você falou do FNO, nós somos o gestor do FNO, nosso principal funding, é o funding que possibilita a gente ter condições muito competitivas para ajudar o desenvolvimento da região como um todo. Mas é importante destacar que dentro dessa carteira nós também temos outros funds, carteira capital próprio e outros tipos de funding nessa composição. E esse outro composição, a gente também teve um incremento esse ano, porque a gente acredita que não só o FNO é suficiente para fazer frente a todas as necessidades aqui da região que nós atuamos, e nós estamos na busca incessante por novas fontes de financiamento, para que a gente possa ter cada vez mais condições de atender a demanda da região e mantendo o protagonismo do banco. Falando efetivamente na composição da carteira, 52,8% é rural. E aí, dentro desse rural, pega desde o microcrédito produtivo orientado rural, pega a Pronaf, pega o micro e pequeno, e pega também os grandes projetos de agroindústria e agronegócio. Então, 52,8% é rural como um todo. Outro grande setor é de infraestrutura, com 21,5%. E a infraestrutura é um negócio muito importante aqui na região. A gente está numa região carente de infraestrutura, então a gente está falando aqui principalmente de energia elétrica. A gente sabe que o norte ainda tem algumas áreas isoladas fora do Sistema Nacional de Transmissão de Energia.
Nós estivemos no financiamento da penúltima etapa do Linhão, que vai integrar o norte, que é Parintins, Manaus, foi inaugurado no final do ano passado, e agora estamos começando o financiamento do último trecho, que é Manaus-Boa Vista, e com isso nós tiramos Roraima do escuro de energia elétrica. Você resolve o problema de infraestrutura de energia elétrica com isso? Não, esses são os leões. Agora a gente precisa de fazer o que a gente chama de espinha de peixe, né? Que são as transmissões locais para poder conectar, primeiramente, as usinas existentes e as futuras usinas num modelo mais novo, aí usando fotovoltaica ou usando uma conversão do óleo diesel para gás. O terceiro setor de importância é o setor de comércio e serviços. Aí entra o geral, né? É o setor mais ligado às cidades maiores, às cidades mais urbanas. Então, esse completando 52,8% de rural, 21,5% de infra e 19,8% de comércio e serviços. Eu vi nos relatórios que vocês destacaram 6 grandes operações de infraestrutura que somaram 820 milhões ao longo do ano. Seriam nessas áreas de energia e de comércio e serviços que você está falando? Sim, basicamente os projetos de infraestrutura na área de energia. Tivemos algumas coisas de saneamento também. Acho que basicamente esses dois foram as grandes áreas. Para 2024, já falando de perspectiva, aproveitando, o setor de infraestrutura vai estar demandante. Tem aqui muita coisa. Por conta da COP, né, que vai ter muita coisa por conta não só por conta da COP, mas por conta também da matriz logística, né, de escoamento de produção de soja da região do Centro-Oeste, de Rondônia, de Tocantins, e daqui do sul do Pará. Então, tem muita demanda para portos, talvez tenhamos aí novas rodovias privatizadas, tanto principalmente estaduais, e novas linhas de transmissão. Além do saneamento como um todo, que a gente está vendo aqui alguma movimentação de algumas cidades médias. Nós já fizemos aqui de Belém e estivemos no processo de Macapá, mas as outras cidades médias a gente está vendo alguma movimentação, principalmente por conta não só do saneamento, mas do tratamento de resíduos sólidos, lixo. Tá. E se você me permite voltar rapidinho sobre o FNO, uma coisa que eu gostaria de entender. Lá no relatório fala que existem 2 categorias. Aqueles financiamentos 100%, com risco 100% do banco e riscos compartilhados. Podia explicar qual que é a distinção entre um e outro? Como é que funciona? Na realidade, o banco, como gestor do FNO e aplicador do FNO, quando ele aplica o FNO, ele tem 2 opções. Ele assume 100% do risco daquela operação ou assume 50% do risco da operação. Isso tem uma relação direta com a remuneração que ele recebe enquanto operador do fundo. Então, nós avaliamos aqui que nós temos uma capacidade de alocação de risco, de identificação de risco de crédito muito boa. Só a gente vê, a nossa inadimplência fechou em 0,92. Nós temos uma capacidade de selecionar bons projetos. Então, não faz sentido a gente dividir o risco da operação com o fundo, com o Tesouro, e, por outro lado, abrirmos mão de uma remuneração maior. Então, nós preferimos assumir todo o risco, confiando na nossa capacidade analítica, na nossa capacidade de análise de crédito e de risco e de gestão do crédito, cobrança, todo o processo do crédito, né? Para que a gente possa assumir 100% do risco e ter maior rentabilidade para o banco, basicamente. E quando você fala sobre essa questão de uma taxa baixíssima de inadimplência mesmo, inclusive um ponto que eu queria explorar daqui a pouquinho, mas quando você fala isso, me ocorre as pequenas famílias do Pronaf, né? Assim, intuitivamente poderia levar a crer que é um perfil com uma taxa mais alta de inadimplência, mas parece que não, né? É uma taxa, Renato,
sim, o Pronaf e o microcrédito, eles têm uma taxa de inadimplência um pouco descolado dessa média, mas se nós formos olhar qual é a taxa média do Pronaf e do microcrédito no mercado como um todo, a gente também tem uma taxa de inadimplência administrada dentro desse segmento. Então, não é nada que estamos descolados do que acontece no mercado como um todo. E, por outro lado, o Pronaf o Pronaf e o microcrédito é a parte da nossa contribuição para a base da pirâmide, né, para que nós possamos levar não só o crédito, mas principalmente a assistência técnica para essas pessoas, para que elas possam se desenvolver o negócio, que elas possam usar o crédito de forma vou dizer inteligente, mas de forma profícua, para que aquele sonho que ele tem se torne realidade. Porque a gente acredita muito que, na base da pirâmide, o mais importante que o crédito é a assistência técnica que nós damos aos nossos clientes. Isso é fundamental. Quando você dá o crédito da assistência técnica, a pessoa aprende, se for rural, aprende novas técnicas de manejo da terra, mais sustentável, técnicas de armazenamento, colheita, um pouco de entendimento de como é que funciona as finanças, para ele separar o que é capital, o que é custeio, o que ele precisa guardar, o que ele pode usar. Então, toda essa assistência técnica que a gente leva acaba por contribuir também para uma baixa inadimplência nesses segmentos. Isso daí chega para a pessoa através de cursos, são palestras, ou como é que isso funciona? Bom, no microcrédito, a gente opera na metodologia do PNMPO, que é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Então, ele tem o rural e o urbano. Nessa metodologia, prevê a formação de um grupo solidário de 8 a 12 pessoas. Então, esse grupo ele se junta e ele se autoajuda, e nós ajudamos esse grupo ministrando palestras, entendendo a dificuldade que cada um, trocando experiências entre eles, nós vamos fazendo esse grupo evoluir. Como os empréstimos são de um ciclo curto, então nós fazemos o empréstimo rodando, deu certo aquele grupo, a próxima rodada já vai um volume maior para o grupo, e assim sucessivamente. De forma que ele sai do microcrédito, daqui a pouco ele vai passar para o crédito do MEI, e temos aqui exemplos hoje de grandes empresários na região. É a mesma. O que diferencia o microcrédito do Pronaf? Qual que é a diferença? O microcrédito do Pronaf é os volumes. Enquanto o microcrédito, ele é, como o nome diz, micro, ele vai ali até 20 mil, uma coisa em torno disso, 21 mil, o Pronaf vai até 320 mil. Entendi. E são fontes diferentes também de recursos, com outros tipos de taxa e metodologia. No Pronaf, como nós estamos falando já principalmente de agricultura, não são tão micros assim, já é uma pessoa que tem um módulo rural, faz parte de um assentamento. Então, a gente precisa levar mais focado nas técnicas de manejo sustentáveis, de melhor produtividade daquilo que ele faz, e da qualidade, óbvio. Tá. E já que você está falando de agricultura, outra coisa que eu vi no relatório que me interessou é a questão do Plano Safra. Eu vi que vocês, já foi praticamente metade, né, do que já foi financiado. Como é que funciona a participação do Banco da Amazônia nisso? Qual que é o papel de vocês? O Plano Safra ele funciona de junho a junho. Ele não é o calendário contábil das empresas. Então, para esse ciclo de 2023 2024, nós alocamos 9,9 bilhões para o Plano Safra. E aí, aqui dentro desse Plano Safra, tem a parte mais ou menos 60% foi destinado. Agora não me falha a memória. Mas um número bem expressivo nós destinamos para o Pronaf. Foi cerca de 1,2 bilhões. Isso é um crescimento de 108% sobre o que foi destinado e aplicado no Pronaf no ciclo anterior, 2022-2023. Tá. Então, a gente acredita muito aqui que tem muito potencial de pequenos produtores
com características pronafianas, né, que a gente possa investir. Além disso, tem o quilombola, tem os povos originários, a gente já está fazendo as primeiras operações com povos indígenas, que têm dado muito bons resultados, principalmente aqui no Tocantins. E para esse ano nós, como você disse, nós já aplicamos no primeiro semestre do Plano Safra, que é o segundo semestre de 2023, ali em torno de 50%, e a gente acha que temos boas perspectivas para cumprir todo o plano agora no primeiro semestre. Bom, imagino que a taxa de inadimplência também aí seja baixa, né? Seja nesse range aí que você falou de 1%, 1 e pouco por cento. Isso, Qual que é a mágica que vocês fazem aí? Fiquei curioso para saber. Qual que é a mágica que vocês fazem? Porque é muito baixo. A mágica é essa. A gente tem um bom instrumento de análise de risco de crédito. A gente tem uma proximidade muito forte com os nossos clientes, com os tomadores. A gente, como eu disse, a gente tem assistência técnica junta. Então, a combinação dessas duas coisas, saber analisar risco e saber não só dar o peixe, mas ajudar a pessoa a aprender a pescar, que é o mais importante e é o que ajuda a gente a ter essa inadimplência baixa. Perfeito, perfeito. Bom, então, como a gente falou, como eu falei na introdução, né, vocês carregam o nome Amazônia no banco, então vamos falar um pouco de sustentabilidade, né? Tem 3 coisas que eu vi nos relatórios que me chamaram a atenção. Primeiro, a linha de crédito de linhas verdes, né, na ordem de 6,7 bilhões, que me parece que estão direcionados à agroindústria e bioeconomia. Tem um fundo verde que foi anunciado na COP28, lá em Dubai, né? E tem a Coalizão Verde. 3 coisas que eu vi que estão destacadas ali. A gente pode talvez passar uma por uma rapidinho e ver até, na medida do possível, quanto que você pode compartilhar como é que funciona esse equilíbrio, né? Produção agrícola com preservação ambiental, como é que o dinheiro chega até essas atividades de preservação e como é que o banco se posiciona nisso. Talvez começando pela linha verde, né? Essa do 6 bi. Tá bom. No relatório, a gente destacou, você falou de 6,7 para as linhas verdes, mas eu queria permitir destacar um outro número também. Okay. Dos 14 bilhões que nós aplicamos ano passado, 6,7 foram em linhas verdes. Mas tem um outro dado aqui importante, que 8,8 foram em projetos executados em municípios de baixo IDH. Ok. Acho que esse é um ponto muito importante, porque a gente acredita que, levando suporte creditício, assistência técnica para projetos em municípios de baixo IDH, a gente está contribuindo para um desenvolvimento mais homogeneizado da região, e não só concentrar naquelas regiões que a gente já sabe que são campeões, é mais fácil de fazer negócio lá, menos arriscado, inclusive, mas, como eu disse, nossa capacidade de análise, de conhecer as pessoas, conhecer o mercado e de levar assistência técnica, a gente consegue fazer um volume desses de 8,8 bilhões em municípios de baixo IDH, onde as condições são mais complicadas, mas a gente consegue fazer com bastante sucesso. Perfeito. Você falou do 6,7 bilhões em linhas verdes. E aqui, Renato, em linhas verdes, a gente tem dos mais... a gente tem linhas de reflorestamento, a gente tem linhas em agricultura de pequena ou larga escala que beneficiam técnicas de manejo sustentáveis, plantio direto, operação agrofloresta, criação de bovinos integrado pasto com floresta, minimizando os impactos. Lavoura, né? Pasto-lavoura. Integração pasto-lavoura, né? Integração pasto-lavoura. Então, a gente tem aqui várias possibilidades de combinação e a gente acaba tendo um incentivo a melhorar a produção, melhorar a riqueza, mas também cuidar do impacto no meio ambiente. E um ponto importante aqui sobre isso é nossos estándares de análise de crédito. Quando nós fazemos uma análise aqui de crédito, seja ela rural ou seja urbana,
a gente leva muito em consideração questões de sustentabilidade, mesmo que não estejam previstas hoje nos manuais dos órgãos reguladores, mas dentro da nossa política são coisas que não são muito caras e que nós levamos em consideração na análise de concessão de crédito, seja urbana ou rural. Um exemplo disso é que nós exigimos o estudo de impacto ambiental em todos os nossos projetos de crédito. Então, isso nos dá um conforto de que nós estamos analisando a cada concessão de crédito qual é o impacto ambiental que aquele crédito ou aquela atividade que nós estamos financiando ou investimento traz para o meio ambiente. E, por outro lado, o que o nosso cliente está fazendo para minimizar esses impactos. Ao ponto que, a depender de quais as boas práticas que os nossos clientes adotam, eles chegam a ter até desconto na taxa de juros por isso. Então, aqueles clientes que têm altos níveis de sustentabilidade, eles acabam tendo um custo de crédito mais barato. Certo. Até porque, ouvindo você falar, me ocorreu a questão da reserva legal, né? Porque na Amazônia 80% tem que ser preservado. Exatamente. Então, 80%... pouco espaço para pouco espaço, então você tem que trabalhar ali melhoria de produtividade, tecnologia, manutenção, que aquilo que você está fazendo em produtividade também não seja ambientalmente prejudicial, e a gente tem que cuidar da reserva legal. Certo. Então, falando de reserva legal, você falou 80%, aqui na Amazônia já era assim há muitos anos e passou agora para os outros biomas. Quando nessa reserva legal tinha um problema de um embarga toda a propriedade. Se eu tenho 100 hectares, tenho 80 hectares de área de preservação, eu tive meio hectare de problemas com embarga é 100%. Isso é um negócio que nos dá esse aqui, os nossos clientes cientes de que é preciso cuidar não só da produção, mas também das reservas legais. E um outro ponto aqui da reserva, assim, nós não financiamos expansão de novas áreas, mesmo que esteja dentro da reserva própria utilizada. É mais para otimização do que já existe. É a utilização do que já existe. Tá. E mesmo as áreas de pasto, para transformar aberturas de utilização de pasto e aberturas de novas áreas agrícolas, elas já têm que ser áreas consolidadas, pelo menos há 2 anos. Tá. Áreas novas não fazemos. Perfeito. E você está falando então do crédito, né? Mas como é que isso conversa com esse fundo verde que vocês anunciaram lá na COP? Então, o fundo verde, ele está um pouquinho atrasado com relação à estruturação dele, mas ele é basicamente para a gente viabilizar o pagamento do serviço ambiental prestado. Quando a gente tem uma reserva legal, aquela reserva legal ela presta um serviço ambiental de flora, fauna, de água, de solo, de uma série de coisas. E nada mais justo que o detentor daquela reserva tenha uma remuneração por esse serviço prestado ao meio ambiente. Então, a gente está finalizando as metodologias e validação. As metodologias estão em validação para que a gente possa, até a COP, já ter esse fundo operando aqui na Amazônia. Tá, muito interessante. Porque eu ouvi falar, não sei em que pé que está isso, mas parece que tinha um projeto de lei que estava procurando regulamentar o pagamento por serviço ambiental, né? Tornar ele uma coisa, uma commodity, fazer isso virar... Tem várias iniciativas, seja na Câmara ou no Senado, tratando não só de pagamento de serviço ambiental, mas crédito regulado de carbono, uma série de coisas que eu acho que estão caminhando aí para uma finalização, mas a gente está procurando aqui uma metodologia mais simples, uma metodologia mais direta, com instrumentos financeiros que hoje já são de domínio
no setor. Por exemplo, uma CPR seria dado lá em 2022, 2021 foi regulamentada a CPR verde, né? Então, a gente está usando esse instrumento para construir essa solução. É como se a preservação virasse o lastro para essa... Exato, exatamente. É mais ou menos essa a ideia. Perfeito, perfeito. Então, já que a gente está quase estourando no tempo aqui, em primeiro lugar, te agradecer muito por essa conversa, muito enriquecedora. Terminar com duas perguntas. Primeira, você falou sobre os preparativos para a COP30, né, que vocês estão aí já a todo vapor. Se você puder dar... Eu vi que tem lá o PAC, né, Programa de Aceleração de Crescimento. Falar um pouquinho sobre o PAC, né, como é que vocês estão se preparando em relação à COP. E terminar também falando aí sobre 2024, podemos esperar uma política de dividendos sem guidance, né, até onde você puder falar, se dividendos vão ser bons também em 2024 e a gente encerra. Tá, falando um pouco COP e PAC. COP, a gente está tratando de uma COP num sentido um pouco mais lato, Renato. Porque todo mundo me pergunta, o que vocês estão fazendo em Belém? Eu falei, gente, a COP é da Amazônia, não é de Belém. Ela está acontecendo aqui em Belém, mas eu acho que ela precisa de ter ela vai ter reflexo em toda a Amazônia. Então, é nesse sentido que a gente está tratando. É claro que a gente tem todo um carinho especial para aquilo que está acontecendo aqui em Belém, olhando com uma lupa um pouco mais focada. Aí, falando especificamente de Belém, a gente construiu aqui soluções para melhorar, trazer linhas de financiamento para a área de turismo e hoteleiro. Então, estamos aqui preparados para isso. Linhas de capital de giro e de pequenos investimentos para melhorar a prestação de serviço. Essas coisas já estão aqui no nosso dia a dia. Mas eu acho que o grande legado da COP não é, além de toda essa divulgação da região, e principalmente aqui de Belém, é o que ela pode trazer de infraestrutura duradoura e o legado de melhoria das condições da região para que possa, a partir dela, gerar mais emprego, mais renda e desenvolvimento de forma sustentável. Então, é nisso que vem, a gente olha COP e olha PAC, porque o Programa de Aceleração do Crescimento tem lá uma série de obras que foram identificadas como prioritárias em todos os estados. E é claro que a gente não consegue entrar em todas as obras, mas dentro daquilo que diz respeito à infraestrutura de energia elétrica, transmissão, geração, transição energética de óleo diesel, seja para gás ou seja para fotovoltaico, são coisas que não nos interessam muito. Além, é claro, de isso tem um impacto direto na economia, de possibilidade de gerar mais empregos e mais renda, mas a gente tem que também olhar outras coisas. Saneamento, tratamento de resíduos sólidos de lixo urbano é um problema, eu acho que quase todas as cidades do Brasil. Então, isso é um negócio que nós olhamos também com muito bons olhos. Olhando para 2024 e 2025 e adiante, quando eu apresentei o resultado, eu comecei falando exatamente desse ponto. O que nós estamos olhando para frente, já que 2023 já foi. É só uma questão de olhar, de mostrar a foto, olha, está aqui a foto, mas o que estamos fazendo para frente? Para ter uma foto mais bonita, digamos assim. Então, nós refizemos todo o planejamento estratégico do banco. Eu cheguei aqui no meio do ano passado, e aí em setembro, outubro, a gente começou com uma consultoria de renome internacional. Acho que eu falei lá na abertura da McKinsey, não sei se eu posso falar aqui, mas já está falado. Nós fizemos todo o replanejamento, entendendo botando o banco nu, né? Quais são os nossos gargalos, quais são as nossas necessidades, as nossas deficiências, e olhando para frente, o que eu quero para esse banco nos próximos 2, 5, 10 anos. E aí, como é que eu faço essa transição? Quais são as avenidas de investimento que vão me possibilitar crescimento? Então, eu tenho avenidas que dizem respeito a foco comercial em novas linhas de produtos e serviços. Aqui eu estou falando de seguridade, plano de meio de pagamentos, novos produtos mais voltados para a pessoa física. Mas também eu tenho que olhar para dentro, olhar aqui eficiência operacional, como é que eu faço mais com a máquina que eu tenho, como é que eu faço de uma forma mais eficiente. E aí tem um programa pesado de investimento
em tecnologia, tanto para suportar eficiência operacional como novos negócios. E aqui é importante, quando eu falo em investimento pesado, não é um investimento fixo. A gente está falando, a gente está migrando de tecnologia própria para tecnologia as a service, onde a gente acredita que a gente tem uma melhor relação custo-benefício daquilo que a tecnologia possa nos fornecer. E é isso. Nós estamos trazendo novos fundings, novas possibilidades de funding para o banco. Estamos discutindo com várias agências internacionais, BID, Banco Mundial. Vocês viram, foi publicado, foi aprovado uma carta consulta nossa na COFIEX para o Banco Mundial. Estamos discutindo com o BID, com a FD. Temos um memorando, estamos avançando aqui para ver se nós conseguimos concluir as discussões até a visita do presidente Macron, para que a gente possa fazer uma assinatura aqui na presença dele e do presidente Lula. Reforçamos o nosso relacionamento com o BNDES para termos lá um limite de crédito excelente, para ser mais uma opção de recursos aqui para a região. Temos o nosso relacionamento com a FINEP como repassador de recursos para a ciência e tecnologia, melhoria de inovação, etc. Fundo de Marinha Mercante, como não poderia deixar de dizer, é um negócio um pouco esquecido, mas a região norte é o segundo maior produtor de embarcações do Brasil. Claro. Então, é isso. Assim, estamos nos cercando de todos além do FNO, novas possibilidades de funding, novas avenidas de crescimento em outros produtos e serviços. Para dar a resposta que você me perguntou, estamos fazendo o possível para termos uma distribuição melhor. Vamos torcer para que a gente consiga executar todos esses planos aí durante 2024, e não se encerre em 2024, né? É um plano de investimento de 2 anos, para que a gente tenha resultados mais consistentes e mais diversificados. Perfeito. Não, e é o que você falou, né? Por vocês estarem presentes, né, em toda a região, vocês já terem essas atividades educacionais para o microcrédito, por exemplo, quando vocês ensinam as pessoas como utilizar os recursos. Eu, assim, ouvindo você falar, me parece que muito disso também pode ser usado dessa iniciativa para levar essa questão de digitalização para as pessoas, usar as novas ferramentas digitais para aumentar a bancarização, para aumentar a educação financeira, aumentar... e com isso, claro, você levanta da base, de baixo para cima, né? A infra de um lado e do outro lado as pessoas que vão ter uma sociedade, digamos, mais recursos, né, para viver. É verdade. Sim, acho que deu o foco aqui da conversa, mas você puxou. Quando a gente está falando aqui criar novos investimentos pesados, a gente quer ter a possibilidade de, como você disse, num processo de um microcrédito, levar uma conta digital para a pessoa se bancarizar, levar ali um suporte de entendimento de utilização de recursos de serviço bancário. Então, uma série de como é que se trata endividamento, é educar como um todo, não é? Como eu disse, eu acho que o crédito ele é importante, mas o mais importante é como você faz com que a pessoa use aquele crédito. E isso a gente tem investido fortemente. A gente, falando do microcrédito, os investimentos que nós estamos fazendo vai mais do que dobrar a nossa capacidade de atendimento, porque o microcrédito ele não é feito na agência, né? Ele é feito aonde a gente tem que ir aonde o povo está. Sim, sim. E não é ir onde o povo está na Amazônia, não é tão simples. Às vezes tem que pegar barco, né? Tem todo o modal possível de transporte que você possa imaginar. Então, mas nós estamos investindo para mais do que dobrar nossa capacidade já em 2024. Perfeito. Luiz, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas eu queria deixar primeiro, novamente o agradecimento pela participação, parabenizar pelo trabalho que você vem desempenhando, os resultados do banco, e desejar muita sorte aí para os próximos anos também. E, assim, eu não tenho mais muitas perguntas, eu sempre gosto de terminar com uma provocação para o futuro, mas você já meio que falou a sua visão. Se tivesse alguma consideração final, fique à vontade, mas, caso contrário, já deixo novamente um obrigado aqui pela conversa. Obrigado, Renato, pelo convite. Como eu sempre gosto de terminar fazendo um pouco de reflexão. O Banco da Amazônia está aqui na Amazônia e ele existe por conta da Amazônia. E ele tem Amazônia no nome.
Então, a nossa missão é uma missão muito nobre, e mais do que fazer crédito, gerar bons resultados, sair, distribuir dividendos, mais importante para a gente é o impacto que a gente traz na vida das pessoas. O quanto a gente consegue transformar de forma positiva a vida das pessoas. Quando a gente sai à rua, olhar os números é bonito, mas quando a gente sai à rua, que a gente vê que uma pessoa que um dia a gente deu R$1.000 para ela e deu uma assistência, e hoje ela tinha uma banquinha de venda de alguma coisa, hoje ela tem uma loja, ela tem um carro, ela tem uma casa, isso paga qualquer coisa. Então, transformar a vida das pessoas é o nosso maior, digamos, o nosso maior lucro. O lucro mais importante que esse banco precisa dar. Excelente. Não conseguiria pensar em uma forma melhor de encerrar a conversa do que expandindo a concepção histórica de lucro, esse lucro humano, esse lucro social, né, que é assim, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, muito bacana que você colocou essas palavras. Muito obrigado por isso. Obrigado. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.